Começa agora a nossa retrospectiva do Deu BO, é isso mesmo. 2024 está acabando e foi um ano marcado por diversas ocorrências policiais que mexeram com a população em vários sentidos. De roubo de fios, passando por homicídios, feminicídios e até operações. Também tiveram casos que finalmente foram resolvidos em júris marcantes e trouxeram alívio a famílias das diversas vítimas de crimes que se tornaram emblemáticos. A partir de agora, você confere os destaques policiais deste ano nessa edição especial do Deu BO. Quem não se lembra do caso Sofia? Essa história triste que repercutiu nacionalmente e teve um desfecho em 2024, graças a Deus. Somadas as penas da mãe e do padrasto da menina, os dois foram condenados a 52 anos de prisão. Sofia Ocampo morreu em janeiro de 2023, depois de passar por várias internações. De acordo com as investigações, a mãe dela, Stephanie Jesus da Silva, levou a menina a uma unidade de pronto atendimento médico já sem vida. Ela chegou à UPA sozinha e avisou o marido, Christian Campossano Leitein, sobre a morte de Sofia. A autópsia feita no corpo da criança indicou que ela foi submetida a vários tipos de violência, de verbais a física, já que apresentava vários traumas e indícios de estupro. Segundo uma testemunha, quando soube da morte de Sofia, o padrasto teria dito a frase "minha culpa". O julgamento dos réus aconteceu nos dias 4 e 5 de dezembro e reuniu várias pessoas no fórum da capital, entre elas o pai de Sofia, o companheiro dele, familiares da menina, estudantes de direito e a imprensa regional. Durante os 2 dias, várias testemunhas foram ouvidas. O médico legista que realizou a autópsia do corpo de Sofia detalhou registros feitos durante o procedimento e afirmou que a criança pode ter agonizado por até 6 horas antes de morrer. Então já tinha sinais de morte de muito tempo, né? Que a gente determinou que poderia ter ocorrido nas 24 horas anteriores, né? E agora a questão do exame sexológico, né? A gente colocou a paciente na posição, a paciente não, o cadáver na posição ginecológica, e aí ela tinha o ímen rompido já de época antiga. O que significa de época antiga? Esse ímen já foi rompido há mais do que 21 dias. Pode ter sido há 2 meses, 6 meses, 1 ano, que seja. Um ímen rompido às 12 horas, o introito vaginal, que é a entrada da vagina, aumentado, e uma grande epidemia na região. Epidemia é o grande vermelhidão, né? E uma presença de um líquido esbranquiçado no interior da vagina. A gente coletou o material e mandou para o laboratório. O laboratório não identificou genética de outra pessoa naquele material, né? Identificou que o próprio material era da Sofia, então o conteúdo normal da vagina dela mesmo. Mas a rotura imenal mostra que ela já sofreu estupro em algum momento da vida dela, e que o introito vaginal aumentado e essa epidemia vulvar aumentada era bem sugestiva de uma manipulação genital recente. Então a gente, porque para caracterizar o estupro, né, a gente fala de rotura iminal. Então ela já foi estuprada alguma vez na vida. Depois que essa paciente já tem a rotura iminal, se ela passa por outros episódios de violência, esse ímen já está roto, então ele não vai dar mais informação para a gente. Então a gente também vai olhar o conjunto de fatores, né? Então esse introito mental vaginal aumentado, essa epidemia muito grande na região, a gente sugere que pode ter acontecido uma violência sexual. No primeiro dia do júri, o padrasto também foi ouvido e negou os abusos, mas confirmou que usou de violência como método corretivo contra a Sofia. Você disse na noite, teve um encontro de amigos lá, mas o pessoal foi embora e você e a Stephanie ficou até por volta das 4 horas entorpecido, envolvido com droga, né? É isso? Aí você foi dormir. E ela também. Mas por que até 4 horas da manhã?
Ela não ia trabalhar no outro dia cedo? Você trabalhava, começava às 7 horas, ficava até as 7 da noite? Nesse dia ela não foi trabalhar. Ela falou que não estava muito afim de ir, que ela estava um dia de cabeça cheia e estressada, e que ela queria ficar em casa, e já estava muito tarde também para ela dormir, não ia dar tempo de acordar. Então, ela falou que não ia. Aí você foi acordado, almoçou, até aí no almoço estava tudo bem, é isso? Não, vai. Depois, Até de novo. eu já tinha, até como foi apresentado ontem, né, eu tinha falado com a minha mãe que ela não estava bem, né, e aí tinha medicado ela, e ela deitou e ficou ali do lado só, e eu, como ela tinha deitado e estava ali quietinha no canto dela, né, ela já tinha se alimentado até, e depois passou um pouco mal, eu mediquei ela, e eu voltei a dormir, porque eu estava realmente com muito sono, né. Estava viva. E aparentemente normal. Seria isso, Só na sua visão, é isso? Com alterações só na questão estomacal, né. Sim, tem aquela história, que foi dado um remedinho e tal, Sim, né? fui eu que mediquei ela. E aí você foi dormir novamente. Correto. E aí você acordou, e a Stephanie te acordou que horas mesmo? Ela me acordou 2 vezes, se eu não me engano. Foi por volta da hora do almoço e depois na hora do fato. Que horas? Deve ter sido umas 4 horas, Por aí, né? por aí. Aí, porque isso é o que é mais importante hoje. O que ela falou pra você mesmo? Que a Sofia não estava bem. Tá, aí você acordou. E aí você foi ver a menina. Ela pegou, falou bem assim, amor, a Sofia não tá bem e tal, eu não sei o que tá acontecendo com ela. E aí eu olhei, como assim? Aí ela catou e com a menina no colo, ela me mostrou, né? E eu vi, mas a boquinha dela tá roxa. Eu falei, eu já levantei assustado. Aí eu falei, você vai ter que levar ela no hospital, não tem jeito. Aí ela falou, eu vou levar. Então aí pegou o celular e chamou o Uber, né? Aí eu peguei, arrumei a roupa dela, a mochilinha dela, passei uma água no rostinho dela, né? Aí peguei uma toalha, né? Que ela foi enroladinha numa toalha, se eu não me engano, ou numa coberta, não me recordo muito bem. Tá, mas o que aconteceu com a Sofia para levá-la ao hospital de Uber? O que aconteceu? Não sei explicar para você. Você não sabe? Você estava dormindo? Não é isso? Ela diz que você não sabe, fica sabendo, que você, em dado momento, nesse horário por aí, foi dar banho e foi na criança, né? E foi nesse momento que, pelo que ela diz, que você deve ter feito uma agressão tão forte na menina, era mais ou menos nesse sentido aí o caminhar dela. Então você foi o agressor. Daí decorreu depois a morte, né? No banheiro. A sua ação, né, de agredir foi no banheiro. Procede isso ou não? Incorreto, senhor. Eu não dei banho na Sofia nesse dia. Quem deu banho nela foi a própria Stephanie, que havia dado banho nela ainda antes de eu acordar. E aí depois sucedeu todo o fato. Eu só fui no banheiro com a Sofia para lavar o rosto dela, mais nada. E ela estava na porta na hora que ela veio o rosto da Sofia. Sim, porque ela necessitava de um auxílio de as outras crianças. Na Sofia e no Yuri, eles tomavam banho sozinhos. Sim, a única coisa que eu fazia era lavar o cabelo deles, né? Porque se eles não conseguiam fazer sozinhos. Nunca tive intenção nenhuma de fazer tal coisa, e tanto que eu falava para Stephanie que eu não ia dar banho na Sofia, não ia, nem no começo do relacionamento, quando ela falava troca a fralda da Sofia, eu falava para ela que não ia fazer também. E ela falava, por quê? Eu falava, porque se alguém vê isso aí, vai colocar coisa na sua cabeça, vai parecer uma coisa errada. Eu não sou o pai dela, eu não posso fazer esse tipo de coisa. Então, toda e qualquer higiene da parte dela, eu evitava fazer. Né? Por isso que eu falava para ela, ensina já a Sofia a tomar banho sozinha, para eu não dar banho nela. A Stephanie aplicava na Sofia esses meios corretivos, educacionais? Sim. E o senhor também aplicava esses meios corretivos, educacionais,
na Sofia? Algumas vezes, tanto nela quanto no meu filho, né? A mãe de Sofia foi ouvida no segundo dia de júri e seguiu a linha da defesa, afirmando que viveu um ciclo de violência do qual não conseguia sair e sequer denunciar as ações cometidas contra a filha. Christian Campossano Leitein foi condenado a 12 anos de prisão por estupro e mais 20 anos por homicídio, totalizando 32 anos de prisão. Já a sentença de Stephanie ficou estipulada em 20 anos por homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e pela vítima se tratar de uma criança. O Ministério Público recorreu na Justiça para que as penas dos dois sejam aumentadas. As defesas da mãe e do padrasto de Sofia também recorreram e os requerimentos serão analisados pelo juiz. Outro caso que chocou o Estado e também teve um desfecho neste ano foi o da Isadora Araújo Martins, conhecida como Estrelinha. Tá lembrada dela? A menina de 11 anos que foi estuprada e morta em casa por um conhecido da mãe que foi condenado? Dá só uma olhada. O crime contra a pequena Estrelinha aconteceu no dia 11 de dezembro de 2022, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Campo Grande. Segundo moradores, ela era como uma mãe para os irmãos e tinha esse apelido por ser vista dando piruetas ao brincar com outras crianças na rua. No dia do crime, um homem relatou que encontrou a mãe da vítima, Inesita, em um bar e por volta das 10 horas da noite foram até a residência dela. A mulher trabalhava com serviços sexuais. Ao chegarem, a mãe chamou a filha para que ela abrisse a porta e ela não respondeu. Então, a mulher deu volta na casa, entrou pela porta dos fundos, encontrou a filha caída no chão da cozinha e começou a gritar por socorro. O homem que a acompanhava chamou um vizinho, que arrombou a porta e em seguida acionaram a polícia militar e o corpo de bombeiros. Ela não soube dizer que horas saiu e deixou a vítima e seus outros filhos sozinhos. Segundo os policiais, ela aparentava estar bêbada e agressiva. Tentou sair do local, mas foi contida. As investigações apontaram que Isadora foi estuprada e morta por Maicon Araújo Pereira, que foi à casa da vítima na noite do crime para entregar um dinheiro para a mãe dela. Os vizinhos ouviram quando o criminoso chamou por Inesita e 15 minutos depois ouviram o irmão da Estrelinha chorando e viram o homem saindo da casa andando rapidamente. Inesita sentou no banco de réus para ser julgada pelo crime de abandono de incapaz, mas foi absolvida pela justiça. Michael ficou em silêncio durante o júri e não respondeu às perguntas. Ele foi condenado a 24 anos e 6 meses por homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima e mais 10 anos pelo crime de estupro. Além disso, ficou determinado que ele terá que pagar indenização por dano moral no valor de R$15 mil, que passaria por correção desde a data da decisão e com juros de mora de 1% ao mês, contado da data do crime. Após 3 dias de julgamento, Jamil Nami Filho, Marcelo Rios, Rafael Antunes e Everaldo Monteiro foram condenados pelo assassinato de Marcel Colombo, playboy da mansão. Os réus foram sentenciados em setembro deste ano. Jamil Nami Filho, apontado como mandante do crime, foi condenado a 15 anos de prisão por homicídio qualificado. Já Marcelo Rios, responsável pelo planejamento e contratação dos pistoleiros, recebeu a mesma pena. Everaldo Monteiro, policial federal, condenado a 8 anos e 4 meses em regime fechado, com perda do cargo. Rafael Antunes, que ocultou a arma, foi sentenciado a 2 anos e 6 meses em regime aberto. O crime ocorreu em 2018, motivado por uma briga entre Marcel e Nami Filho, que começou em 2016, após um desentendimento em uma boate. O playboy da mansão foi morto a tiros em uma cachaçaria e um homem que estava no local também foi atingido. O Ministério Público apontou que o assassinato foi planejado e executado a mando de Jamil Nami e Jamil Nami Filho. Recentemente, o próprio Ministério recorreu da sentença com o argumento de que as penas foram brandas, dada a gravidade do crime cometido pelos réus. O órgão alega que Jamil Nami Filho ordenou a execução de playboy da mansão por vingança. Sendo assim, a premeditação do crime descaracteriza violenta emoção. E em junho de 2024, Esdras Neiva Garcia foi julgado e condenado por matar a tiros Francisco Anderson Costa Silva, de 38 anos, em um posto de gasolina no bairro Vila São Jorge da Lagoa. O crime aconteceu em outubro de 2022. Francisco foi assassinado na frente da esposa e das filhas dentro do carro.
A família iria viajar e havia parado para abastecer, quando Esdra chegou de moto, estacionou atrás de um caminhão e foi a pé em direção ao veículo onde estava Francisco. Sem falar nada, ele se aproximou da janela do motorista, atirou 2 vezes contra Francisco e fugiu. No julgamento, Esdra falou que cerca de 2 anos atrás, antes do homicídio, Francisco tinha ido em sua casa e falado com sua mãe sobre o roubo, questionando os objetos e valores furtados que queria de volta. Em depoimento, o assassino disse que agiu em legítima defesa e que cometeu o crime por ter sido agredido por Francisco anteriormente. Esdra foi condenado a 20 anos de prisão por homicídio qualificado. A justiça também determinou que ele deve pagar uma indenização de R$10 mil para cada vítima impactada pelo assassinato, sendo a esposa as 2 filhas de Francisco. Bom, a gente falou dos homicídios, dos assassinatos, do caso Sofia, agora o assunto é feminicídio. Em 2024, Mato Grosso do Sul registrou a morte de 31 mulheres. Um caso a mais do que no ano passado, quando foram contabilizadas 30 vítimas. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública, somente aqui em Campo Grande, 9 mulheres foram mortas por seus companheiros, ex-companheiros e até por seus próprios familiares. E será que em 2025 a gente vai conseguir diminuir isso? A primeira vítima de feminicídio em Campo Grande foi Joelma da Silva André, de 33 anos, morta a facadas pelo ex-marido no dia 21 de fevereiro, na frente dos 5 filhos. O crime aconteceu na casa da vítima, no Indo Brasil. Vizinhos contaram à polícia que Joelma havia saído de madrugada e, ao voltar para casa, foi confrontada pelo ex-marido, que já a procurava. Após uma discussão, a polícia chegou a ser chamada e mandou o homem embora, mas ele voltou e cometeu o assassinato. Joelma morreu sentada no sofá com uma faca cravada no peito. Renata Andrade de Campos Vidal, de 39 anos, foi morta em março deste ano no Jardim Centenário. Ela foi encontrada com o rosto desfigurado e quase decapitada. O autor do crime é o próprio irmão da vítima, que inicialmente disse que um grupo teria invadido a casa e matado a mulher. Mas a polícia desconfiou ao notar ferimentos na mão dele. Depois, ele confessou que agrediu Renata com socos e usou uma pedra e um serrote para cometer o crime. No mesmo mês, Daiane Xavier da Silva, de 29 anos, foi morta a facadas pelo marido, Tiago Echeverria Ribeiro, no bairro Nova Campo Grande, depois de uma discussão. Ele golpeou a vítima na região da virilha. O casal estava junto há cerca de 10 anos e tinha 3 filhas. No júri, que aconteceu em agosto, ele negou o feminicídio e disse que agiu em legítima defesa. Ele foi condenado a 21 anos de prisão. 2024 também foi marcado por julgamentos de casos de feminicídios que aconteceram em anos anteriores, como o da Carolina Silva Pereira, morta a tiros aos 22 anos pelo ex-namorado em 2023. O amigo de Carol, Luan Roberto de Oliveira, de 24 anos, que estava com ela no dia do crime, também foi morto. Ele havia acompanhado a jovem até em casa porque ela estava com medo do ex. Durante o júri, que aconteceu em abril deste ano, a justiça concluiu que Messias Cordeiro de Lima, de 25 anos, premeditou o feminicídio. Messias chegou a dizer que não tinha intenção de atirar em Luan. O advogado dele contou que o cliente tinha esperanças de reatar o relacionamento com Carolina, que durou 6 meses e tinha sido rompido uma semana antes do crime. Messias foi condenado a 45 anos de prisão pelo feminicídio da jovem e homicídio qualificado de Luan. Em setembro deste ano, Daniel Souza Lírio, de 42 anos, foi condenado a 21 anos de prisão por matar Gilca Simone Nunes, de 47 anos, a facadas na casa da vítima, na região das Moreninhas, no dia 4 de dezembro de 2023. Gilca morreu por dizer não a um relacionamento que já era conturbado. Daniel não aceitava a separação e, durante uma discussão, matou a ex com 8 facadas. O crime foi descoberto depois que ele foi flagrado pela CCR-MS Via, andando pela BR-163 com marcas de sangue nas mãos, na roupa e com a faca usada no crime. Os agentes acionaram a Polícia Rodoviária Federal, que o prenderam. Ele levou os policiais até a cena do crime, mas a vítima já estava sem vida. O caso mais recente foi o de uma tentativa de feminicídio contra uma mulher de 40 anos, esfaqueada 20 vezes no tórax pelo ex-marido na região do bairro São Francisco. O homem veio de Santa Catarina atrás da vítima. Ela foi socorrida em estado grave para a Santa Casa. O autor do crime fugiu, mas foi localizado pelo batalhão de choque, entrou em confronto com os policiais e morreu.
Este ano, muito provavelmente, foi um dos que mais tiveram golpes. Fique esperto, hein? Porque tem o golpe da ligação, do presente, golpe do tigrinho, golpe da maquininha. E um desses golpes aí motivou até um assassinato. Em 2024, o jornal Mediamax publicou vários casos, que além de informar, também serviu como alerta para a população. Uma empresa de Santa Catarina foi denunciada por estelionato depois de aplicar golpe em casais de Mato Grosso do Sul que tinham o sonho de casar na praia. A mulher suspeita de aplicar o golpe é campograndense, mas atua em uma praia catarinense com um companheiro. Pelo menos 7 pessoas procuraram a delegacia e relataram ter sofrido um prejuízo de quase R$160 mil. Em outubro, um falso advogado de 29 anos foi preso na capital por aplicar golpes que tiraram R$600 mil de uma única vítima. Depois que o caso foi noticiado, outras pessoas começaram a aparecer denunciando o mesmo criminoso. Uma outra vítima contou que gastou R$26 mil para que o falso advogado resolvesse uma pendência do marido. E quem também virou notícia na imprensa foi uma servidora do Imaçu, presa por estelionato em um salão de beleza conceituado no Jardim dos Estados. Além do salão, a mulher deu R$77 mil em golpes do falso Pix em clínicas de estética. Dias depois, ela ganhou a liberdade após pagar fiança de R$2.800. E mesmo com todos esses casos, teve um que dominou as manchetes em todo o país e, claro, também fez vítimas por aqui. É o Jogo do Tigrinho, uma espécie de cassino online que promete ganhos excepcionais, impulsionados por vários influenciadores nas redes sociais. Mas essa modalidade é considerada ilegal, já que a lei de contravenções penais classifica os jogos de azar em que o ganho ou a perda dependem da sorte do jogador, um tipo de crime. Com o aumento de pessoas aderindo ao jogo, os casos de golpes também cresceram. O mais recente foi noticiado pelo jornal Mediamax no dia 17 de dezembro, quando um jovem pegou dinheiro emprestado com agiotas para apostar no Jogo do Tigrinho e ele desapareceu após ser cobrado. E em agosto deste ano, uma mulher foi assassinada a facadas no Jardim Panamá por causa de uma dívida de R$800, originada também a partir do Jogo do Tigrinho. O golpe do Pix também figurou entre os crimes de 2024. Até uma cafeteria virou alvo em junho, depois que uma dupla de amigos consumiu R$57 em produtos, mas o valor não foi pago. A polícia, um dos suspeitos, disse que chamou o amigo para tomar café da manhã depois de tentar aplicar o golpe do Pix agendado em alguns comércios da cidade. O criminoso disse que era divulgador do Jogo do Tigrinho, mas que não havia recebido nenhum dinheiro. Os dois foram presos em flagrante. E nem os aniversariantes tiveram sossego neste ano de 2024. Isso porque os criminosos praticaram o golpe do presente de aniversário, principalmente contra idosos. Eles ligavam para as vítimas dizendo que haviam ganhado um presente que seria entregue em suas casas. Mas, para receber o suposto presente, os estelionatários pediam um pagamento entre R$ 5,50 e R$ 5,90 da taxa de entrega, que deveria ser pago somente via cartão de crédito ou débito. Mas, ao aceitar receber o suposto presente em casa, os alvos eram enganados pelos criminosos porque eles usavam máquinas de cartões adulteradas e adquiriram valores acima da taxa de entrega, informado às vítimas. Inclusive, em outubro foi deflagrada a Operação Presente de Grego, pelo Draco contra uma quadrilha de São Paulo que atuava aqui em Mato Grosso do Sul. 4 suspeitos foram presos. Em 2024, teve tanto acidente no estado que é praticamente impossível enumerar os casos. Não dá, a gente ia passar o ano inteiro falando disso. Mas dados do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar mostram que de janeiro até o dia 12 de dezembro foram registrados mais de 4.100 sinistros de trânsito envolvendo motociclistas. Desses, pelo menos 3.300 resultaram em vítimas feridas e 39 motociclistas acabaram morrendo no local. Aliás, o número de mortes é 18% maior do que em 2023. Vamos relembrar alguns casos? Hudson de Oliveira Ferreira morreu aos 39 anos na noite do dia 22 de março em Campo Grande.
O motoentregador ficou gravemente ferido depois de ser atingido por um Porsche na Avenida Antônio Maria Coelho. Ele chegou a ser socorrido com vida, mas morreu dias depois, vítima de embolia pulmonar, politraumatismo e ação contundente causadas pelo acidente. Em agosto, o condutor de uma BMW furou o sinal vermelho e bateu contra a bis, pilotada por Letícia Machado Gonçalves, de 19 anos. Ela seguia para um freelance pela rua Marechal Rondon, quando no cruzamento com a 14 de julho foi atingida pelo carro de luxo. Com o impacto, a jovem foi arremessada no ar e morreu na hora. O motorista disse que não viu a vítima. Na época do acidente, familiares chegaram a fazer protesto pedindo por justiça, alegando que não conseguiram ter acesso às câmeras de segurança da 14 de julho que registraram o acidente. No mesmo mês, André Luiz Correia Gonçalves, de 24 anos, morreu a caminho do trabalho na manhã de um sábado, quando perdeu o controle da direção e atingiu um poste de iluminação na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande. Em novembro, Maria do Carmo, de 42 anos, estava indo comprar material de construção para reformar a casa quando se envolveu em um acidente na Avenida Guaicurus. Uma picape parou no semáforo vermelho e Maria teria ultrapassado um caminhão e parado quase ao lado da caminhonete. Mas o motorista do caminhão seguiu e não conseguiu frear a tempo, já que a vítima ficou no ponto cego do veículo e acabou batendo na traseira da motocicleta. Socorristas do SAMU e dos bombeiros tentaram reanimar Maria por quase 1 hora na avenida e, apesar dos esforços, ela não resistiu e morreu. Em dezembro, Luzimar Costa da Silva, de 40 anos, Miguel Rupental Gomes, de apenas 10 anos, e Maria Eduarda Rupental, de 19 anos, mãe e filhos, morreram em um acidente com um caminhão de carga na BR-163 entre Pedro Gomes e Sonora. O pneu do caminhão estourou, o motorista perdeu o controle da direção e bateu de frente com a caminhonete S10 da família que seguia na pista contrária. Eles eram de Mato Grosso. Além dos 3, outras 2 pessoas que ocupavam o veículo foram socorridas e levadas ao hospital, sendo o motorista de 59 anos e uma criança de 7 anos. Bom, como você viu, este ano foi marcado por muitas ocorrências policiais, cada uma delas com sua gravidade. E não tem jeito, é impossível a gente se acostumar a noticiar esses assuntos, principalmente quando envolve a perda de vidas. Por isso eu deixo aqui os nossos sentimentos às famílias e amigos que perderam seus entes. A gente sabe, né, que os crimes eles não vão parar de acontecer, mas a gente queria, né? Mas para 2025, o que a gente deseja é que esses casos, né, como a gente viu ao longo desse ano de 2024, reduzam. E no ano que vem, o DBO vai continuar na missão de te manter bem informado. Eu fico aqui e agradeço a sua companhia neste e nos outros programas. Tchau, tchau.